Vamos falar sobre surdez. E eu até vou pedir se a Giovana conseguir, não sei se ela consegue ampliar a câmera para o estúdio todo agora, para quem estiver acompanhando no YouTube, para que o pessoal possa acompanhar, né, possa ver, ou então colocar na câmera lá, ali. O pessoal tá vendo aqui as imagens do estúdio e vê que a gente tem vários convidados. E um dos nossos convidados, ele é surdo. E a gente vai fazer uma entrevista com ele com a ajuda da intérprete de Libras, que está aqui gentilmente nos acompanhando. O nosso convidado, um dos nossos convidados, é o Neivaldo Zovico, que é diretor da Federação Nacional de Educação de Surdos. Não, mentira, ele é ex-diretor da Federação Nacional de Educação de Surdos em São Paulo, é membro da federação. E quem está aqui também é o Rony Carvalheiro, que é professor, tradutor e intérprete de Libras. Também é dono da Escola de Libras Verbo em Movimento, ativista na promoção da acessibilidade para a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. E por que eles estão aqui e a gente, aceitou e vai fazer o desafio da gente fazer uma entrevista com um surdo em uma rádio? Porque esse é um assunto que está muito em voga aí, por causa do Oscar, que acontece nesse fim de semana, e que pela primeira vez na história da premiação, um ator surdo é indicado para receber o troféu máximo da indústria cinematográfica mundial. É o Troy Kotsur. Ele concorre na categoria de melhor ator coadjuvante pela atuação no filme No Ritmo do Coração. Não é exatamente a primeira vez que uma pessoa surda concorre, ao Oscar. Já tivemos aí, inclusive venceu a atriz Marlee Matlin, que inclusive é colega do elenco do Kotsur nesse filme. E foi a primeira a ser indicada, venceu o Oscar em 1987 como melhor atriz pela atuação em Filhos do Silêncio. E esse filme, No Ritmo do Coração, não sei se você, ouvinte, já teve a oportunidade de assistir, eu consegui assistir esses dias. Ele é lindíssimo e ele mostra justamente o desafio de uma família surda numa comunidade em que há praticamente só ouvintes e que a filha é ouvinte. Então a filha não nasceu surda e ela ajuda ali como intérprete dessa família. E eu gostaria primeiro de começar perguntando, vou começar pelo Neivaldo, se você assistiu ao filme, se de fato ele retrata os desafios de um surdo para se comunicar com os ouvintes, por favor. Só me fala o seu nome, a intérprete, que eu esqueci. Fernanda. Fernanda vai traduzir o que o Neivaldo vai falar em Libras aqui no nosso estúdio, e a Fernanda vai traduzir aqui pra gente, para que o nosso ouvinte, que está só no rádio, que não está acompanhando também pelo YouTube, não entende de Libras, obviamente, ele possa ver o que o Neivaldo diz. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sobre o filme, eu assisti todos. Na verdade, não assisti tudo, porque eu trabalho muito. Mas, assim, a comunidade surda intensamente amou esse filme. Todo mundo falando muito bem, principalmente sobre as emoções, que a comunidade surda vive e quebrar essas barreiras da comunidade ouvinte, Porque, às vezes, os ouvintes pensam que o surdo é inferior, e não é. O surdo é inteligente, tem suas lutas, tem seus desafios, E a gente tá ali no mesmo âmbito, Então, por isso que a gente merece esse Oscar, sabe? É muito importante pra gente. Mas é importante que no Brasil também precisamos ter essa consciência. Nos Estados Unidos sempre fazem filmes assim, filmes para os surdos. E no Brasil ainda não. Nós não temos. Então falta isso, esse reconhecimento pra gente. Filmes brasileiros, convidar surdos, atores, não é só fazer o papel de surdo. O ouvinte finge que é surdo, Não é assim que funciona, Existem atores surdos que fazem esse mesmo trabalho, E por isso que merecemos esse conhecimento, é muito importante. Muito bom, de fato, porque é um ator surdo fazendo o papel do pai, da protagonista da história, que é essa menina que é a ouvinte, que inclusive ela se encanta por cantar. E isso gera um estranhamento na família, porque eles não ouvem música, Eles não conseguem captar a beleza do canto dela e tudo mais. Agora eu queria passar a bola para você. Rony, quer fazer uma pergunta para ele antes? Não, queria só passar essa mesma bola para você que eu levantei aqui para o Neivaldo. Sobre você que transita entre esses dois mundos, Entre os ouvintes e os surdos. O que você achou e você acha que de fato levanta essa dificuldade, os principais desafios, retrata de uma forma
mais ou menos fiel os desafios que a comunidade surda enfrenta para conseguir se sociabilizar? Bom dia a todo mundo. Tá aí. Obrigado pelo convite. Eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo acompanhou, esse filme agora é uma releitura de um outro, né? Então, o que ficou interessante, você perguntou dos desafios e da realidade, geralmente ele relata muito mais a realidade, os desafios, do que o outro. Porque o outro filme, que é o Família Bélier, cai no que o Neivaldo falou. São atores ouvintes interpretando surdos e a língua de sinais do filme é muito ruim, né? Então agora esse filme foi uma releitura. Tanto é que quem assistiu o outro falou, nossa, mas é a mesma história? É uma releitura, né? E esse retrata muito melhor, com atores de ponta, como o Neivaldo falou, lá nos Estados Unidos tem essa prática, né? Então, assim, esse tá muito mais próximo, tá muito mais fiel, vamos dizer assim. Eu acho que é um grande momento para a comunidade surda. Tá num dos grandes prêmios do cinema, né? Quebrando barreiras, porque hoje tem surdo na rádio, tem surdo no cinema, então eles podem estar onde eles quiserem, né? E eu queria perguntar para vocês exatamente isso, tanto pro Rony como pro Neivaldo. Como é hoje ser surdo no Brasil? Existe mais acessibilidade? Existe uma maior consciência da sociedade, das pessoas? Existe uma integração maior? Como é que está a situação hoje? Começar pelo Neivaldo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem a lei, mas a gente não tem a efetivação dela, né? As pessoas falam, eu falo, sou surdo, né? As pessoas ficam me ligando, ficam mandando áudio, né? Se eu mostrar pra você aqui, as pessoas ficam me ligando incansavelmente, eu falo, eu sou surdo, né? Manda mensagem, não custa escrever, né? Mas as pessoas não fazem. Às vezes, que nem os lugares públicos onde eu preciso fazer atendimento, por exemplo, com a máscara. Eu peço, baixa a máscara para que eu faça a leitura labial. Ai, mas eu não posso. Então, escreve. Ah, eu também não posso, porque eu não posso dar caneta para você. Então, assim, como que eu vou fazer para me comunicar? Né? É impossível. Então, assim, eu me sinto totalmente isolado da minha própria sociedade. Né? Então, a questão da prefeitura, do governo, eles falam, tem acessibilidade nos lugares, mas, na verdade, não tem. Né? Infelizmente, a gente tem dificuldades mesmo, as barreiras existem para nós. Eu sou Neivaldo, então assim, eu sou professor, eu ensino, trabalho em escola de surdos e para mim assim, é difícil as limitações que nós temos. E realmente eles mesmos falam pra gente, nos próprios alunos, né? A gente sabe a questão do governo, a gente tem esse atendimento com o governo, eles falam, vou tentar. Mas assim, a gente tá há anos nessa luta. Sabe? E até hoje, a gente sabe que ainda não melhorou, né? Então, falta comprometimento, que nem com os cadeirantes, né? Criar rampa é muito fácil, criar um banheiro acessível, mas e para o surdo, né? A gente está sendo ignorado da nossa sociedade, né? E a gente precisa ter essa interação, a comunicação acontecer, porque o surdo precisa disso. Nós também pagamos imposto, nós também votamos, né? O surdo também vota. Né? Então, que nem o prefeito fica ali oralizando e não tem nem legenda e nem intérprete, o próprio prefeito aqui da nossa cidade. Né? Não tem legenda e nem intérprete. Como que a gente vai fazer? O surdo não tem informação alguma sobre o que está acontecendo. E a gente tem que ficar pedindo para intérprete, né, voluntário, para poder interpretar para a gente. Então, assim, a gente tem intérpretes que ajudam, mas não, o correto é que o governo prepare os intérpretes profissionais para levar a informação para a gente, né, para todos os surdos, e que as informações sejam corretas, né? Por exemplo, a carteirinha de ônibus. O surdo tem muita dificuldade por causa da pandemia, né? Tudo foi fechado e eles não puderam acessar, né? E a gente acabou tendo dificuldade de acesso à internet. Teve surdos idosos, né, da terceira idade, né, que não sabem mexer na internet, não sabem usar os recursos tecnológicos. E a prefeitura é a mesma coisa, né? O governo tá ali, né, fazendo um descaso com a gente. É questão de flexibilidade para a gente ter um melhor atendimento para a comunidade surda. Infelizmente, esse problema é gigantesco e falta comprometimento e consciência das pessoas, né? Então, assim, a gente tá perto agora das eleições, né? Eu tô vendo só, vou ajudar, vou acessibilizar, mas de verdade é sempre papo furado, né? Desculpa eu falar a verdade, mas é só papo isso, né? E eu vou até contar um bastidor aqui, que quando a gente estava organizando essa entrevista, eu falei, bom, vai vir o Rony, que é professor, também intérprete de Libras, e vai vir o Neivaldo, que é surdo.
o Rony pode traduzir o que o Neivaldo fala. Pra você ver como a gente não tem noção da dificuldade. E aí a Juliana, que estava ajudando, né, a gente a organizar isso, ela falou assim, não dá, porque ele não consegue falar em libras e falar em oralizado, né, em português, e traduzir em libras ao mesmo tempo. São duas línguas distintas. E aí você vê como a gente não sabe fica nada, distante né? desse mundo e como a gente está distante de tudo isso, Rony. Basicamente é isso. É você que vive entre esses dois mundos. Conta pra gente por que você entrou, né, nesse mundo, por que você se engajou nessa causa e quais são, assim, as principais gafes que as pessoas que não convivem diariamente com o surdo, elas cometem, hein? Bom, deixa eu começar como é que eu entrei. Eu tô na língua de sinais desde 2002. Meu primeiro contato foi na faculdade de jornalismo, né? Somos parceiros aí. E lá eu conheci um rapaz, mas eu não conhecia os termos, não conhecia nada lá. E então ele me ensinou alguns sinais, que na época eu nem sabia que chamavam sinais, eu falava que eram gestos, né? E aí isso me deu interesse, eu fui atrás e tal. Aí eu sou de Curitiba. Aí quando eu mudei para São Paulo, eu vim, ironicamente, eu vim pra cá por conta da música. E aí o pessoal da banda voltou embora e eu precisei voltar pro trabalho, pra área onde eu tava. E eu coloquei no currículo que eu sabia Libras, mas eu não sabia, eu era ingênuo na época. E aí me colocaram pra trabalhar com uma outra pessoa surda. E aí era um surdo um pouco diferente, ele não fazia leitura labial, ele não sabia a língua de sinais e ele sabia muito raso o português. Isso me chamou muita atenção. Perguntei para as pessoas no trabalho, como que vocês comunicam com ele, né? Porque as pessoas falavam, isso, aproveitando para responder sobre a gafe, uma das coisas que as pessoas confundem, isso é muito errado, é achar que surdo tem problema mental. Porque eles escutam aquela fala do surdo e eles associam a algo cognitivo. Isso não é verdade, né? Nem todo surdo faz leitura labial, nem todo surdo consegue oralizar, e quando eles ouvem um surdo oralizando, eles associam a um problema mental. Ah, ele é surdo-mudo, que é um outro erro, né? Ah, ele o termo é esse, desculpem, né? Ah, ele é retardado e tal. Então isso me falaram na época. Sei. E, gente, foi incrível, porque daí eu procurei uma escola para fazer o curso, gostei, fui gostando da coisa, e o meu chefe lá falou, olha, vai ensinando algumas coisas para ele aí. E eu acabei descobrindo que ele não tinha problema algum, gente. O problema dele era comunicacional, era a língua. Então, quando eu comecei a aprender língua de sinais, ele começou a falar, ele começou a contar da família, eu comecei a ensinar para ele o serviço, ou seja, ele não tinha problema. O problema era a empresa, que não sabia dar acessibilidade para ele, que não sabia língua de sinais e que não entendiam nada de cultura surda. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é importantíssimo, não só o Oscar, essa divulgação toda, assim. Então, isso é muito bacana, poder estar aqui falando isso, para acabar com essas gafes, para mudar um pouco esse senso comum, né? O Rony, e o que mais que seria interessante, que seria importante que a gente fizesse como sociedade para dar mais acessibilidade? As leis que o Neivaldo contou, né, no Brasil as pessoas argumentam muito isso, mas eu acredito que seja mais uma questão de consciência mesmo, espalhar a informação, entender que a comunidade surda é uma comunidade com cultura própria, língua própria, né? Não outra coisa que acontece, e é bem polêmico o que eu vou falar, é assim, surdo é tratado como um todo, né? Então eles colocam no mesmo patamar o surdo, o usuário de cadeira de rodas, o cego. E não, o surdo ele tem uma questão linguística. É aí que pega. Por exemplo, se você fala de inclusão numa escola. A escola é inclusiva, é bonito falar isso, né? Vamos colocar todas as crianças juntas. Aí você coloca uma criança que usa cadeira de rodas e uma criança cega. Legal, todas falam português. Mas e quando você coloca uma criança surda, você começa a se deparar com os problemas. Porque daí não falam as mesmas línguas, a professora não fala a mesma língua que essa criança começa a ficar isolada, se deprime, fica triste, é tida como um problema e fica num canto isolado. Que inclusão é essa? Então a comunidade surda luta por uma escola bilíngue para surdos. Isso seria uma ideia. E depois incluir ela, né? Por quê? Porque é uma questão linguística. Eu acho que esse é o grande ponto. Tentar espalhar essa informação, conscientizar a nossa sociedade. Olha, gente, a comunidade surda é uma comunidade, de fato. Língua própria, cultura própria. Por isso que tem lei, por isso que tem tudo isso, né? Acho que isso seria um primeiro passo. Ô Neivaldo, quer complementar alguma coisa do que o Rony falou? Realmente, assim, uma coisa assim, é um risco. Quando as crianças nascem as crianças surdas, né? E aí a gente coloca ela no âmbito de deficiente mental, né?
deficiente intelectual. E a gente faz a questão, assim, por exemplo, fica achando que surdo é a mesma coisa e ele acaba até copiando, né, as questões de outros alunos, né, estando no mesmo âmbito, né. A questão da língua de sinais, ele precisa começar a compreender que ele é surdo, que a questão é linguística, para que ele consiga se comunicar e evoluir, né. Porque, assim, crianças surdas com outras deficiências não é bacana, é um aprendizado diferente, né? Porque ele não vai evoluir linguisticamente, né? Ele precisa desenvolver, né, nas suas questões de língua, né? Por exemplo, na questão de escola bilíngue, eu sou professor de uma delas. Tem alunos, nós temos 200 alunos, tem até de ensino médio, no período da manhã. Todos, assim, se interagem entre si, todos conversam, porque o contato e a convivência com os próprios surdos. Eles falam assim, nossa, isso é inclusão, né? Eu fico assim, nas escolas inclusivas, né? Eu me sinto sozinho, porque lá tem ouvintes e eu sou o único surdo, mas numa escola onde todos são surdos, a interação acontece, né? Então, aí nas escolas inclusivas, às vezes os ouvintes falam assim, você é surdo, então assim, eu vou te ajudar a escrever o que você precisa. Não, né? O ouvinte vai lá e escreve para ele, mas e aí? Os ouvintes, né, tem que fazer pelos surdos, não é isso. Né? Isso que o surdo tem sua própria opinião e ele precisa ter para poder se desenvolver, né? Ô Neivaldo, qual a melhor forma de um ouvinte que não sabe Libras se comunicar com um surdo? Como é que a gente faz, assim? Eu quero conversar com você, porque nem todos os surdos são oralizados no sentido, assim, de entender o português escrito ou até a leitura labial, certo? Bom, o importante é que o ouvinte tenha consciência de que entenda assim, se a pessoa é surda, pode tentar escrever, se não consegue escrever, pode fazer gestos, sabe, mais tranquilos, né? E o surdo pode conseguir se comunicar, por exemplo, ele vai olhar pro celular, quanto custa? Você sabe que esse sinal representa o valor, né? Aí você pode fazer o número, né, 1.00, daí ele vai falar, paga à vista ou você vai parcelar? Não, vou parcelar em 12 vezes. Né? Então, assim, é muito fácil se comunicar, sabe? Dá pra gente tentar, assim, isso depende muito do esforço de cada pessoa. Por exemplo, eu já fui na padaria, né? Eu já pedi uma pessoa, assim, e a atendente falava que tinha medo de mim, corria de mim, falava pras pessoas que estavam ali junto, o que ele tá falando? Eu falei, não, vem você me atender, dá uma caneta que eu escrevo. Aí ela toda nervosa, dava caneta pra mim, pra eu poder escrever, né? E eu fiz, aí ela entendeu. Então, assim, eu falei pra ela, não precisa correr e chamar outras pessoas pra vir me atender, entendeu? É um atendimento tranquilo, a gente sabe que você consegue fazer um atendimento maravilhoso. Mesmo sendo surdo, a gente escreve. Ou pode fazer Libras, ou, né? Ou pode saber o básico também e consegue fazer um atendimento, né? Isso é o mais importante. Mas, assim, a gente sabe que o governo precisa divulgar isso na televisão, né? Não é só falar de inclusão, né? Mas a inclusão precisa acontecer. A questão da inclusão social, ela precisa acontecer, mas entender como que é atender surdo também, né? Precisa ter essa consciência. Isso é muito importante, entendeu? Você falando até me lembrou, né? Quando a gente, sei lá, se você vai pra Alemanha, você não fala uma palavra de alemão e a pessoa não entende inglês também, você acaba se comunicando, ela acaba entendendo o que você quer numa boa, em teoria, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa. O surdo, ele fala outra língua. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. A gente vê o governo federal, eu acho que é a primeira vez que todo o conteúdo de informação e discursos de autoridades, inclusive do presidente da República, tem sido acompanhado por um intérprete de Libras. Qual a importância disso? Isso tem ajudado nessa divulgação? De alguma forma aumentou também o número de profissionais nessa área, de intérpretes de Libras? O que isso tem ajudado? Deixa eu passar a bola primeiro pro Neivaldo, que ele fala, eu posso falar da parte profissional depois, tá? Isso, o Neivaldo começa. Bom, foi muito bom, de verdade, porque naquele momento a gente quebrou algumas barreiras, né? De ter o intérprete ali, principalmente para a comunidade surda, né? Foi importante, porque isso nunca havia acontecido, né? Então foi necessário que o governo tivesse, né, essa consciência de estar junto.
Mas com o passar do tempo, sim, os profissionais aumentaram aos poucos, mas ainda precisa muito mais, né? O trabalho precisa ser muito mais incentivado, né? Também as questões de faculdade, mais formações, né, para os intérpretes, né, para que tenham essa melhor capacitação, verba, principalmente isso é importante, né? As pessoas querem estudar, mas para conseguir ser um profissional da área, né? Igual você como jornalista, inglês, né, que é formado em inglês também, precisa incentivar essa questão, né, para melhorar. É isso. E aí, aproveitando o gancho profissional, isso é bom também porque mobilizou, viabilizou, mostrou. Então não é mais um ruído que está ali. Deu visibilidade. Deu visibilidade. Sim. Olha, o que é aquilo ali? É um intérprete de Libras. Libras é a língua de sinais brasileira. Entendi. Aí uma coisa vai puxando outra. E mobilizou também, de certa forma, os tradutores e intérpretes de Libras, que, embora esteja na classe tradutor e intérprete, o tradutor e intérprete de Libras, se alguém tiver online aí e quiser me corrigir, mas até onde eu sei, é o único profissional reconhecido. Os tradutores de línguas orais não são reconhecidos legalmente, né? Então isso é uma batalha. Só que não para por aí, porque daí tem toda essa visibilidade e aí precisa ter um decreto, que é o que está em andamento agora. Então, por exemplo, esse profissional, o Neivaldo falou do voluntariado. Isso é uma coisa que é meio, entre aspas, tradicional. Você é intérprete, tem que fazer de graça. Você é intérprete, tem que ser voluntário. E tem surdo que fica bravo quando a gente cobra. Né? Então, não, é uma profissão, tem uma lei e tal. E agora está vindo um decreto, que ainda não foi aprovado, mas está em andamento, para regularizar essa profissão. Então, quantas horas um intérprete tem que ter? Gente, porque, por incrível que pareça, onde eu faço uma faculdade de tradutor e intérprete? Na UFSCar. 6 horas daqui. Nossa, né? E é o dia inteiro. Quem tem o dia inteiro para fazer? Não, vai lá na UFSC, em Santa Catarina. Olha. É longe, né? Não, eu queria fazer uma aqui em São Paulo. Não tem. Tem pós, tem um curso ou outro ali, né? Então, como que eu qualifico esse profissional para estar lá do lado do presidente? Qual a qualificação que tem que ter? Porque na lei diz que tem que ter XYZ. Mas não tem faculdade, não tem preparo. E aí como é que vai qualificar, né? Então tem muita gente desempregada aí por conta disso. Pede lá o tal do ProLibras, que é um certificado que acabou em 2015. E aí como é que faz, né? Quer complementar? Pode complementar, aqui só rapidinho. Há um tempo atrás, o governo criou o Letras Libras, né, que é o curso de tradutor e intérprete. Muitas pessoas começaram e incentivaram isso, mas diminuiu muito. A gente precisa aumentar esse curso de Letras Libras, né? Porque também precisa de surdos que são formados para poder atuarem. E os intérpretes também precisam aumentar. Mas, infelizmente, diminuiu muito. Nós precisamos aumentar essa demanda, né? Por isso que precisa de projetos do MEC, verbas para o MEC, as universidades, né? Para aumentar ainda mais esses cursos, né? E também a demanda de intérpretes, que nem é a mesma coisa do inglês, né? Mas, infelizmente, a gente continua ainda em processo, né? Há um tempo atrás, a gente começou tinha muitos professores surdos. E agora os professores surdos não têm formação. Os professores, né, é só instrutor de Libras. Não é ser só instrutor de Libras. O correto é professor de Libras, né? Porque é muito importante ter a formação, ter graduação. Muito bem. Bom, a gente já está seguindo aqui para a reta final, né, da nossa entrevista. Eu quero agradecer demais mesmo assim, pelos ensinamentos que vocês estão passando para a gente aqui, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Agradecer o Rony Carvalheiro, que é professor, tradutor, intérprete de Libras, dono da Escola de Libras Verbo em Movimento, ativista aí na promoção da acessibilidade. Agradecer muito ao Neivaldo Zovico, que é ex-diretor da Federação Nacional de Educação de Surdos em São Paulo. Agradecer a Fernanda Rodrigues, da Wise Hands, intérprete de Libras. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, por ensinarem tanto aqui pra gente e também para os nossos ouvintes. Voltem sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado. Obrigada. E vamos torcer aí, né, pro Ator Surdo no fim de semana. E quem puder, assista no Ritmo do Coração, que realmente é uma aula. E vai dar uma choradinha também. Eu, pelo menos, chorei. É muito bonito o filme. E é um dos concorrentes, inclusive, de melhor filme também no Oscar, nessa edição de 2022. Muito obrigada, gente. Obrigado a todos.